Olá, aluna! Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de rede de computadores. Dando continuidade à aula anterior, então digamos que aqui é a parte 2 sobre as configurações de roteador. Nós vamos falar um pouquinho sobre um outro menu que é o controle dos pais, beleza? Então vamos acessar aqui o controle dos pais e ver quais os opcionais nós temos. Vamos lá. Primeiro de tudo é que quando nós entramos ou quando nós acessamos o menu de controle dos pais, nós temos aqui a visibilidade de que ele está inativo. Então, se eu quiser fazer aqui o controle, eu tenho que ativar a opção. Beleza? Segundo, restrição de conteúdo. Ele também está inativo. Eu vou precisar ativá-lo também. Beleza? E aí vamos entender um pouco o que são as configurações de controle dos pais. Olha só, a configuração do tempo efetivo é baseado no horário do roteador. Ele pode ser configurado em avançado, ferramentas de sistema, configurações de horários. Então ele está mencionando aqui onde eu preciso ir ou em qual menu e submenu eu preciso acessar para fazer as configurações de horário. Beleza? Então vamos fazer isso daqui um pouco adiante. Olha só, dando continuidade ainda nesta tela. Quando eu estou falando sobre controle dos pais, eu tenho aqui a possibilidade de adicionar o que? Os aparelhos. Olha só que interessante, nós vimos isso daqui na aula anterior. Qual que é a diferença? Vamos lá. A diferença é que na aula anterior nós falamos sobre a segurança e o controle de acesso. Quando eu falo sobre o controle de acesso, eu estou restringindo 100% o acesso à internet. Agora, quando eu estou falando sobre o controle dos pais, o que eu acrescentar aqui, ou o aparelho que eu colocar como um aparelho a ser controlado, eu consigo fazer a restrição daquilo que eu quero que ele não faça a visualização ou que ele não tenha um acesso. Como assim? Vamos lá. Imagina que eu queira fazer o bloqueio. Eu ia colocar aqui o nome de algum dispositivo, vou colocar o meu próprio desktop, beleza? Descrição. Poderia colocar aqui, se fosse um equipamento de algum filho, o nome do equipamento, até para eu não confundir. Então, imagina que fosse um celular. Celular do João, por exemplo. E aí, para que nós possamos salvar, nós também precisamos do endereço de MAC. Só que nós não sabemos o endereço de MAC de cabeça, de cor. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos vir aqui no nosso menu de controle de acesso, que é o que nós vimos na aula anterior. E aqui nos nossos dispositivos conectados ao nosso roteador, nós temos o endereço de MAC. Qual que é o problema aqui? O problema é que se eu vier a copiar esse cara, quando eu for colar aonde eu preciso, vou fazer aqui para vocês terem a visibilidade, olha só. Eu, na verdade, não vou conseguir colar por completo, olha só. Então, o que eu vou precisar fazer aqui? Eu vou precisar acessar um bloco de notas, um Word, qualquer aplicativo, qualquer programa de texto, de edição de texto. Propriamente o Excel também daria certo. Algo onde você consiga colar a informação que você copiou para que você possa digitar, beleza? Então, como eu estou com duas telas aqui, ó, eu joguei para uma segunda tela e eu vou colocar o que eu preciso, beleza? Bom, galera, então digitou o endereço de MAC, nós também teremos o tempo efetivo. Tem um reloginho aqui, ó. Tanto que se eu vier a clicar em salvar, ele vai falar para mim, ó, este campo de tempo efetivo é obrigatório. E quando eu clico no ícone do tempo do reloginho, eu vou ter aqui uma agenda semanal, onde as minhas colunas serão os meus dias e as minhas linhas serão as minhas horas. Ou seja, eu quero dar restrição a esse aparelho quais dias e quais horas destes dias, beleza? Então eu quero que os meus filhos eles estudem no final de semana pelo menos 4 horas por dia. Então eu vou pegar ali as horas que eu quero que eles estudem e vou acrescentar dentro do meu cronograma, beleza?
Então, coloquei aqui, ó, 4 horas. Então, desde as 9 horas até meio-dia, provavelmente, eles farão o estudo no sábado, beleza? E aí, eu vou acrescentar um ok. Olha só. Coloquei ok, salvei, beleza? Tenho aqui um controle mais robusto, mais elaborado para aquele meu determinado filho. Estou colocando aqui um exemplo pessoal, tá, galera? Mas isso também é muito conveniente em uso profissional, onde você pode permitir acesso a determinada página ou determinadas páginas para determinados equipamentos ou determinadas pessoas ou determinados setores, de acordo com o horário de expediente. Então, imagina lá, durante o período de trabalho, o setor de call center não pode ter acesso ao YouTube, porque senão eles vão perder chamado, senão eles não vão conseguir fazer um atendimento 100% correto, e por aí vai. Só que durante o período de almoço deles, eu posso liberar para que eles se distraiam. Eles estão em um período de descanso, por exemplo. Então, posso acrescentar aqui que, dentro do período de trabalho, esteja bloqueado alguns sites, alguns endereços, porém, no momento de almoço, eu libero tudo para que eles relaxem, vamos por bem dizer, né? Para que eles se sintam confortáveis no momento de descanso, beleza? E aí aqui nós temos algumas informações desse quadro, ou seja, qual que é o dispositivo que está dentro desse subcontrole de paz, o endereço que nós acrescentamos, olha só, o tempo. Então, quando eu vier a clicar aqui, ele vai mostrar, e aqui eu consigo só ter a visibilidade, ó, olha só que o meu mouse ele virou algo que eu não consigo mais clicar. Por quê? Porque eu já fiz a configuração do tempo, beleza? Qual que é a descrição, né, para mim saber aqui quem que eu restringi perante aquele tempo. Temos o status também e temos aqui o painel de modificação. Então aqui eu consigo fazer as alterações caso eu queira. Então se eu quiser restringir mais horários aqui, dando um exemplo, tá? Eu consigo e aí uma vez que eu salvo novamente, ele atualiza o meu quadro, beleza? E aí, beleza, eu tenho aqui o que? O meu quadro de controle, só que ainda eu não estou controlando o que eu quero restringir, tá? Estou controlando o tempo. E aqui embaixo eu tenho, ó, restrição de conteúdo, que é o que nós tínhamos habilitado no início. E aqui eu consigo fazer a restrição através de palavras-chave. Então eu poderia colocar aqui, ó, Google, google.com, pode ser, beleza? Adicionar outra palavra. youtube.com. Adicionar outra palavra. instagram.com. Beleza? E aí eu vou salvar. Uma vez que eu salvo, esses caras aqui, eles vão ficar restritos a partir destes horários que nós acabamos de colocar. Ah, Vila, como assim? Vamos lá. Os horários que nós colocamos aqui são os horários de restrição. Então, imagina aqui, todo onde está em branco ele tem permissionamento para ver ou acessar tudo que ele queira. Porém, onde tem os quadros em azul são os momentos de controle onde eu vou restringir essas páginas no qual eu coloquei aqui embaixo. Beleza? Então, isso é bem conveniente caso eu queira fazer um controle mais agradável, né? Eu não queira restringir 100% o acesso de internet, mas eu queira bloquear alguns conteúdos, algumas páginas, alguns acessos. Beleza? Então, eu não vou testar agora porque eu não coloquei a maneira devida de acordo, né? Condizente com o dia e com o horário da gravação, mas vocês podem fazer esses testes em casa, beleza? Então, novamente, só recapitulando, o controle dos pais, eu vou ter um controle maior onde eu consigo acrescentar os aparelhos e restringir dias e horários de acesso. Então, é algo que eu posso restringir 100% o acesso à internet ou não, depende dos motivos e das necessidades. E o que nós vimos na parte 1 desta aula, né, que foi a aula anterior, controle de acesso, eu restringo 100% o acesso de tudo que é perante aquele equipamento em que foi escolhido, beleza?
Listas de permitidos, olha só, eu consigo também dar uma lista de permissão para eles, mas geralmente nós mexemos só na lista de bloqueados. Eu vou retirar tudo isso daqui, porque não é algo que eu necessite no momento, mas conforme eu informei a vocês, isso é conforme necessidade. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado, que vocês consigam praticar, principalmente dentro de casa. Isso daqui é muito útil para quem tem crianças. Cara, ajuda bastante. Me despeço por aqui, fica com Deus e até breve.